Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Depois de anos de hiato, o Bitcoin voltou a ser o centro das atenções. A moeda já ultrapassou a barreira dos $50 mil e não para de subir. No segundo bloco, a gente conversa com dois especialistas em criptomoedas, Felipe Hermes, do Block Trends, e Rafael Isidoro, da Rispar, que explicam os motivos para tantas altas. Aguenta aí que a gente já começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 8 minutos e 2 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? A primeira é do Jodevan Campelo, ele mandou e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. Ele não disse de onde era, mas eu apurei aqui que ele é de Fortaleza, Ceará, tem mais ou menos uns 40 anos e trabalha aí na área de TI. Ele, na verdade, fez um testemunho, ele comentou o seguinte: já acompanho o Tecnoblog há alguns anos, na segunda metade de 2019 comecei a acompanhar também o Tecnocast e me chamou a atenção uma série de podcasts sobre investimentos. Eu era uma pessoa muito conservadora em relação a dinheiro e tinha aquela educação financeira básica do tipo pense no futuro, não gaste mais do que ganha e guarde dinheiro para uma necessidade. E tinha aquele estigma de que lugar para guardar dinheiro era na poupança. Eu já tinha pensado em começar a investir, e aquela série de podcasts sobre investimentos foi o empurrãozinho final que faltava. Ela meio que ajudou a desmistificar um pouco as coisas e a ver que não era nada de outro mundo. Ouvi novamente cada podcast fazendo anotações, mapas mentais, e em seguida me aprofundei nos estudos. 2 meses depois, a minha poupança estava zerada e já tinha todo o dinheiro investido. De quebra, ainda tomei gosto pelo assunto. Passei bem por tudo que aconteceu na bolsa no ano passado e tomei mais uma decisão. Sou da área de TI e tenho um salário decente, mas decidi acelerar os meus investimentos. Não fazendo investimentos duvidosos, mas aumentando os aportes. Daí eu coloquei 2 metas. Aumentar muito o meu salário e não ganhar mais em reais, mas em moeda forte. Resultado, acabei de bater essas 2 metas. Meu salário agora é em dólar e ele foi triplicado. Agora uma parte dele vai ser investido diretamente nos Estados Unidos, sem nem passar pelo Brasil, nem ser convertido em reais. Outra parte vai ser usada para as minhas despesas mensais e ainda vai sobrar para continuar investindo aqui também. Fiz questão de compartilhar isso com o Tecnoblog, pois isso é resultado dessa sementinha que foi plantada a partir daquela série de podcasts. Abraços. Aê, eu fico muito feliz quando a gente recebe mensagem assim, né? O Jodevan, inclusive, ele mandou primeiro uma direct. Eu falei, cara, por favor, manda o relato completo pra gente ler no Tecnocast, né? E os Tecnoinvests, né? A gente sempre faz esses programas com algum parceiro, alguma coisa, explicando que investir é fácil, né? E no final das contas, é um tipo de educação que a gente não tem quando a gente cresce, né, Rega? Não aprende isso na escola, a calcular juros compostos, a entender fundamento de empresas, e aí fica com aquela ideia meio errada que quem tá investindo em ações tá só lá jogando, enfim, e não é nada disso, né? É muito louco, né? Uma segurança. Eu ainda entendo de equação de segundo grau, sei calcular o delta da fórmula de Bhaskara, mas nunca tive nada sobre educação financeira. Isso é muito louco, né? Porque, pô, como assim, né? Acho que deveria ser um tema discutido nas escolas há muito tempo já. Então fica o exemplo aí pro Jodevan. Inclusive, hoje o tema vai ser esse de novo. Jodevan, se estiver nos ouvindo, ouça atentamente. Recomendamos também para todos, porque o conteúdo tá muito bom hoje. Próximo e-mail do Rafael Silva, ele mandou pro Tecnocast, né, @tecnoblog.net, é analista de sistemas, mora em São Paulo, tem 30 e poucos anos, então, pelas informações aqui aproximadas, eu tô achando que foi a nossa inteligência orgânica aqui, artificialmente orgânica, que descobriu o vulgo Paulo Riga. Vamos lá, a proposta do Clubhouse não me atraiu. Acompanho alguns podcasts que, no momento, acredito ser a mídia mais aproximada. No início, ouvir podcasts, pra mim, foi muito estranho. Algumas vozes pareciam
pareciam não combinar, e depois, com o tempo, acho que vamos nos acostumando, conhecendo um pouco mais de cada participante, e isso traz um senso de proximidade. Às vezes, o título do podcast não me atrai, mas por já estar acostumado com os participantes, eu acabo escutando. O formato de salas, com tempo infinito, pessoas diversas e temas que podem variar totalmente durante o andamento, não me atrai e parece não ser a fórmula ideal. Talvez com o tempo, a coisa vai tomando outra forma, como foi falado no Tecnocast. Pode virar um podcast ao vivo, com a possível entrada de algum convidado especial e aberto a perguntas dos participantes. O que o Rafael Silva sugeriu é basicamente tipo uma live de YouTube, só que sem imagem. Né? Pode entrar um convidado especial, você pode chamar ali, não diretamente pelo YouTube, mas tem vários serviços que fazem isso, e você tem os comentários ali rolando, e às vezes aparecem, inclusive, na imagem. Então, mas eu acho que uma coisa que o Clubhouse pode ajudar a resolver, e não só o Clubhouse, mas principalmente o que o Twitter e o Facebook desenvolverem, é a questão da descoberta, talvez, de novos programas e novos conteúdos, que até hoje é uma coisa meio complicada em podcast. Você pede muita recomendação. O que vocês estão ouvindo de podcast, né? Inclusive, recomendem o Tecnocast para os seus colegas. Sim. Principalmente quem tá falando de Bitcoin. Esse episódio é para essas pessoas. Mas é uma coisa meio difícil você descobrir programas novos e episódios com temas que te interessem até hoje, né? No YouTube é muito fácil. Você vai lá e se acessa ali e tem muitos vídeos que podem te interessar. Agora, quando você entra no Spotify, no Apple Podcasts, ainda parece que o algoritmo não funciona muito bem, né? Sim, então, e eu acho que assim, é o que eu falei também no último episódio, né? Mesmo quando você já assina uma porção de podcasts, acho que muita gente também já tem uma biblioteca enorme ali, tem dias que você não sabe muito bem o que você quer ouvir, né? E aí, sei lá, você fica navegando ali, que nem o Rafael disse que às vezes ele ouve pela voz, né? Ouvi o título ali, não me chamou tanta atenção, mas eu dou play porque eu confio na opinião dessas pessoas, eu gosto da opinião dessas pessoas. Eu tenho ali uns 2 ou 3 programas que comigo é assim, sabe? Eu sempre quero ouvir, mesmo não sendo um título de um assunto que me atraia muito, mas eu tiro alguns insights muito bons. E o podcast pra mim é muito isso, né? Aprender. É como se fosse um audiolivro ali. Mas no caso do Clubhouse, que é ao vivo, ou no Twitter, eu acho que cumpre muito mais a função de companhia, né? Então, sei lá, você não vai se preocupar com o título exatamente. Você só vai ver o que tá rolando ali ao vivo e vai rolar a timeline, sabe? Igual você faz no Twitter. Deixa eu gastar um tempinho aqui, mas não tô a fim de ouvir um episódio inteiro. Você não faz isso com série, né? Deixa a série ligada só pra ficar passando um pouco e depois desliga. Que aí fica aquela sensação de que você tá gastando a série e não tá vendo direito, né? Mas você faz isso com a TV aberta, né? De colocar num canal e deixar lá preenchendo. Então eu acho que o papel do Clubhouse é muito mais esse, né? É uma timeline de Twitter que você tá rolando. Só que a timeline, na verdade, é em voz, né? Você coloca num canal, tô gostando aqui do papo, as pessoas parecem legais, deixa aí rolando enquanto eu faço outra coisa. Acho que o papel vai ser mais ou menos esse formato. Talvez seja muito mais rádio do que podcast, mas pra quem tá interessado em toda essa discussão do que direito, o que é o Clubhouse, vai lá ouvir o podcast que tá bem interessante. Isso aí, vamos pra pauta então? Vamos lá. Depois de alguns anos, o tema Bitcoin, né, esse ativo digital, voltou de novo a ser hype, tá todo mundo falando disso, e dessa vez atingiu até grandes executivos, né, Elon Musk falando muito, agora Bill Gates também, né, e a gente já gravou um Tecnocast lá em agosto de 2017, onde a gente trazia mais algumas preocupações de longo prazo, né, então 4 anos depois estamos aqui também, quase 4 anos, né, 3 anos e meio, para dar uma atualizada aí nesse contexto do que é Bitcoin. Mas nesse meio tempo, o Bitcoin bateu $20 mil em dezembro de 2017. Depois ele caiu para $3.500. Ele ficou aí na banheira, né, por um tempão. E aí voltou a subir lá para julho de 2019, batendo $11 mil. Ou seja, quase metade do que estava em dezembro de 2017, que tinha sido o pico até então. Só que aí chegou 2020, né, Paulo Riga? 2020... 2020 ainda não acabou dentro de nós, até na nossa rotina aqui com pandemia, né? E em março ela voltou ali a ser cotada por $5 mil, e aí de lá pra cá uma montanha-russa, assim, só de alta pelo menos, bizarra, né? Se a gente vê a cotação, né, a variação de cotação dos últimos 365 dias, então já pega aquele começo lá da pandemia, o menor valor é $4.106 e o maior valor é $58.330. Então,
É uma variação muito louca. Nesse exato momento em que a gente tá gravando o Tecnocast, tá $54 mil, porque teve uma queda ali de 6%. Negócio meio Petrobras, né? Uma vez tem um dia que sobe 10%, outro dia cai 20%, tá? Aí surge uma notícia de algum presidente e tal, aí cai mais 25%, enfim. Acontecem essas coisas, essa volatilidade do Bitcoin não é de hoje, mas a gente teve vários marcos, né? O primeiro, essa questão dos $50 mil, né? Que é um valor que, se a gente falasse em 2017, seria surreal, né? Como assim? Vai subir 5 vezes? E sendo que, na época, tinha toda uma histeria em torno do Bitcoin, porque o Bitcoin subiu de 1.000 para 7.000, né? Então, falar em $50 mil naquela época seria muito estranho. E também o valor de mercado do Bitcoin, quer dizer, se você somar todas as moedas e multiplicar pelo valor de cada uma delas, dá $1 trilhão, cara. Maior do que muita empresa, né? É maior que qualquer empresa brasileira. E se a gente colocar ali na Bolsa Americana, deve ser uma das 5 maiores, né? A gente tem Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Então seria provavelmente a 5ª. Então é muito dinheiro. E as próprias empresas, né, começaram a comprar também, ali mais especificamente a Tesla. O Musk resolveu começar a apoiar Bitcoin. Teve aquele tweet emblemático, né, onde ele disse que, olhando ali no histórico, né, em retrospecto era inevitável, né, a frase literal. Querendo dizer que, cara, a gente não acreditou no passado, mas olhando pra trás agora, realmente era uma coisa inevitável. E eu acho que muita gente também ainda tá tentando entender essa tecnologia. Não dá pra cravar nada, né? Vamos deixar isso bem claro também. Mas a gente vai explicar agora no segundo bloco, né, quais são as características tecnológicas e também as questões econômicas do ativo. Então ouçam até o final, que esse programa tá muito rico. Mas enfim, Elon Musk, extremamente empolgado com o Bitcoin, comprou $1,5 bilhão com o dinheiro que tava em caixa parado lá na Tesla. Se ele tivesse gastado os mesmos $1,5 bilhão em Bitcoin, compraria, tipo, metade da moeda, né, basicamente. Mas a gente viu, além dos investidores ali, né, que pessoas normais, como nós, comprando Bitcoin, muito também por causa de, como reserva de valor, né, então tudo que é reserva de valor acabou subindo um pouco durante a pandemia, então o ouro talvez seja um exemplo que foi bastante citado no ano passado, né, eu tô com um gráfico de cotação do ouro aberto aqui, né, a onça do ouro, lá pra março de 2020, né, quando a gente tava todo mundo, tinha lockdown no mundo todo e tal, tava $1.480 a onça do ouro e chegou a um pico aí em agosto de 2.000, então não subiu tanto quanto os 400% do Bitcoin, mas também teve uma subida bastante expressiva, até porque a gente tá vendo um movimento de bancos centrais por aí imprimindo dinheiro e tal, né, governos estão em crise, economias estão em crise e estão imprimindo dinheiro, isso gera inflação e isso gera desvalorização da moeda também, né? Historicamente os investidores sempre procuram ouro, né, em momentos de instabilidade, colocar uma parte do patrimônio ali em ouro, e Bitcoin tem virado meio que o ouro digital, né? Então cada vez mais gente confiando nesse ativo como uma forma de reserva de valor, né, de você proteger uma parte do seu patrimônio também. E quem mora no Brasil, a gente tá falando aqui dos valores em dólar, mas quem mora no Brasil ainda ganhou mais, né? Porque o real desvalorizou bastante, então se você comprou antes da desvalorização do real, né, o preço do dólar está cada vez mais caro, em outras palavras, até algumas semanas você tinha ganhado 40% a mais também de valorização por conta dessa desvalorização do real nesse ano todo aí de pandemia. Hoje eu não sei, porque agora teve tretas da Petrobras, instabilidade, o dólar disparou hoje, nessa segunda-feira, dia 22 de fevereiro, né? Então, enfim, quem comprou em real antes de tudo tem uma valorização até maior. E a gente tá vendo esse movimento de grandes empresas e investidores institucionais comprando Bitcoin, né? Que é uma coisa que há uns 3 anos a gente não tinha. Era uma coisa meio obscura, né? Bitcoin, parece pirâmide e tal, né? Ninguém acreditava muito, era uma coisa muito desregulada, né? Não tinha... Parecia um território sem lei. Quando a gente vê Tesla comprando $1,5 bilhão, teve a Square, empresa de pagamentos bastante conhecida nos Estados Unidos, teve a MicroStrategy, que fornece soluções
soluções de nuvem, e essa valorização do Bitcoin nesses últimos meses, ela foi tão absurda, né, tão expressiva, que tem um analista que ele estimou que com esse dinheiro que a Tesla comprou Bitcoin e com a valorização que teve a criptomoeda, ela deve lucrar mais com o Bitcoin do que com a venda dos carros elétricos em todo o ano passado. Então, quer dizer, aconteceu muito rápido, né, e foi tudo nos últimos meses. E outras moedas também seguiram atrás, né, então o Dogecoin, que é muito louco porque é uma moeda baseada em um meme que valia, sei lá, 0,0018 centavos de dólar há um tempo, chegou a valer 8,7 centavos, ou seja, pra quem não tá entendendo esse 0,00 e virou 0,08, valorizou 48 vezes. Então, assim, quem comprou multiplicou em 48 vezes. Teve um cara que ficou bilionário, acumulou 28% da moeda. O valor de mercado do Dogecoin, que era pra ser uma piada, é maior hoje que o da TIM Brasil e o da Lojas Americanas. Nossa. Muito também por causa daquele caso do Wall Street Bets, que a gente comentou no caso GameStop, e também do Elon Musk, que virou arroz de festa, né? Tá em todas as polêmicas e todas as valorizações possíveis de coisas, no geral. Subiu também o Dogecoin por causa disso. O Ethereum também subiu. A Chicago Mercantile Exchange começou a vender contratos futuros de Ethereum, então a gente já vê esse movimento de coisas de mercados mais sérios, entre aspas, que antes eram, não, criptomoeda, não, Deus me livre e tal, começando a investir e especular também nesse mercado. Mas é claro que a gente tem outros pontos que essa valorização do Bitcoin gerou. Então, por exemplo, a gente que cobre tecnologia, temos muitos gamers nos ouvindo, falta placa de vídeo. Por quê? A principal forma, a forma mais conhecida de você minerar Bitcoin é com placa de vídeo, porque é uma forma mais eficiente, você consegue fazer os cálculos ali mais rápido, gastando menos para comprar o equipamento e menos energia. Então, o que a NVIDIA chegou a fazer foi limitar o desempenho das placas de vídeo se detectar que está minerando o Ethereum, por exemplo. Então, eu achei inusitada, hein? Justamente para desincentivar a mineração, ou seja, toda essa galera comprando e que tem muito dinheiro e está comprando placas de vídeo para minerar, o que acontece, né? A fábrica tem um limite de produção de placas de vídeo. E aí não tem placa de vídeo para quem quer jogar. Então eles resolveram fazer essa limitação artificial. E histórias muito loucas de gente comprando 20 mil máquinas para deixar na Sibéria, porque é mais frio, né? A energia também é mais barata, então, né, o ápice da otimização ali, voltando toda essa história de gente minerando Bitcoin, gastando rios de dinheiro para basicamente fazer dinheiro, né? Porque conforme o preço vai subindo, né, do ativo, a recompensa é maior para quem quer ficar minerando. Então, quando estava baixo, às vezes não compensava o custo que você tem ali com energia, investimento que você tem que fazer na placa, a placa tá cada vez mais cara também por causa de crise, né, pandemia. Então, o cenário tá meio que mudando, né? Então, esse anúncio da NVIDIA me surpreendeu um pouco, porque eu nunca vi uma empresa falando eu não quero mais ganhar dinheiro, mas na verdade, né, a chamada confunde, porque na verdade ela tá limitando esses modelos, mas ela tá introduzindo um outro modelo que é focado especificamente em mineração. E aí, nesse modelo só para mineração, você não tem a parte gráfica, né? Então, acaba sendo até melhor, que você consegue um custo até inferior, né? Você não precisa de todos aqueles componentes na placa, você compra uma placa focada só nisso. É isso aí, deixa as RTX 3060 para quem quer jogar. Se você quiser minerar, você compra as placas dedicadas para isso. E claro, né, que com um monte de placa de vídeo minerando Bitcoin adoidado, a gente viu um estudo da Cambridge University mostrando que esse negócio de minerar Bitcoin e também fazer transação com Bitcoin, né, porque a gente tá falando de uma tecnologia baseada em blockchain, que tem a validação por criptografia, então exige alguns cálculos tanto para você minerar, né, para você produzir, para você encontrar novos bitcoins, quanto para você validar uma transação ali e tal. E tá consumindo mais energia do que a Argentina. Então, o Bitcoin consome 121,3 terawatts-hora por ano de energia hoje. A Argentina consome 121 e a Holanda 108. Então, é uma quantidade de energia muito grande para fazer algo que 5 anos tinha pouquíssimo valor.
né? Sim. E hoje é tipo a corrida pelo ouro. Quase que literalmente aí, né? Quase porque é um ouro digital, né? Mas enfim. E isso é uma crítica muito grande, né? Tem muita gente que critica o Bitcoin, né? Por não ser que nenhuma empresa, né? Que gera PIB, que tem uma produção. Você tá gastando essa energia, mas a troco de quê? A troco de nada. É um ativo virtual. É uma coisa que não serve pra nada. Só serve porque as pessoas estão nesse hype, estão acreditando nisso, né? Então, a crítica é que estaria gerando poluição. Aí tem que saber também qual é a matriz energética, né? Que está sendo utilizada na base aí. Mas, de forma geral, está gerando poluição em troco de nada. Não gera valor para a sociedade, né? Só gera poluição e as pessoas têm lá seu ativo digital. E é isso aí, estamos felizes dessa forma. Mas, enfim, tem vários pontos polêmicos, né, Riga? Várias críticas aí. E, em vez da gente trazer essas críticas, esses pontos pra gente debater, tivemos a ideia de trazer aqui pro Tecnocast 2 especialistas. Então, vamos lá pra entrevista. Agora a gente bate um papo com 2 convidados que respiram Bitcoin diariamente. O primeiro deles é o Felipe Hermes, já participou de outro Tecnocast aqui, e ele é editor-chefe do Block Trends e colunista do Infomoney. Fala aí, Felipe, ou Hermes, né? Tudo bem? Prazer retornar aqui com vocês hoje. Tema não menos polêmico do que aquele da GameStop. Sim. Bitcoin há muito tempo é um tema bastante polêmico, e falando um pouco do meu trabalho junto à QR e depois explicar a QR. O meu trabalho na QR Capital, que é uma holding que cria, investe e desenvolve projetos ligados ao setor de blockchain e Bitcoin, ele é mais na parte de comunicação, né? Então, o Block Trends ele é um portal de notícias, insights e opiniões sobre a indústria de cripto, mas também tentando criar um pouco de ligação com o mercado de investimentos tradicional. Então a gente aborda muito fatores que são relevantes para o Brasil em termos macro, termos fiscais, termos de política cambial. São temas que se correlacionam com o Bitcoin também, né? O Bitcoin ele é um ativo mais do que uma moeda, ele é um ativo que tem a sua confiabilidade, a própria função de existir ligado a essas questões governamentais, né? Como a questão fiscal, a questão macro. Então o Block Trends ele tenta criar essa ligação entre um ativo que é ainda muito polêmico no Brasil, até algumas questões que a gente vai levantar depois aqui, mas a nossa função é tentar resumir um pouco de por que o Bitcoin ele é um ativo confiável, quais são as questões que tornam o Bitcoin um bom investimento, por que ele faz sentido, tentar traduzir um pouco de como a indústria está encarando o Bitcoin, né? Se você pegar ali em 2017, quando você teve um hype muito grande, especialmente no final do ano, você tinha uma ligação muito grande entre a entrada de pessoas físicas no mercado de Bitcoin, e hoje você tem uma situação completamente inversa, né? Que é o mercado liderado por investidores institucionais. Então você já teve fundos de pensão, hedge funds, fundos multimercado, dos mais variados tipos estão apostando em Bitcoin, e a gente tenta sempre traduzir qual é a lógica desse tipo de investimento. E segundo convidado é um cara que gosta tanto, respira tanto Bitcoin, que fundou uma empresa, dá empréstimos lastreados em Bitcoin, né? O Rafael Isidoro, CEO da Rispar. Fala, Rafael, bem-vindo. Fala, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Primeiro eu queria agradecer bastante, assim, porque eu sou fãzaço aí do podcast de vocês aí, já sou um ouvinte aí de longa data. Opa, deve ter ouvido também o primeiro Tecnocast que a gente fez sobre Bitcoin, que foi há anos. Com certeza. Meu background é de tecnologia, assim, eu acompanho bastante esse mercado, gosto de ouvir, vocês trazem muita novidade, assim, pro mercado, acho super relevante, e tô bem honrado aí de fazer parte desse podcast, assim, bem legal o trabalho de vocês, parabéns. E, bem como você falou, assim, eu sou o Rafael Isidoro, fundador da Rispar, né, a gente trouxe pro mercado brasileiro um produto de crédito um pouco diferente, né, que ao invés de utilizar garantias tradicionais como imóvel, veículo, etc., a gente está usando Bitcoin, né, então a gente consegue abrir o leque aí de opções financeiras, resolver diversos problemas aí do mercado de crédito nacional utilizando criptomoeda, né? Basicamente é isso. Legal. E assim, pra gente começar o papo aqui, sempre que sobe o preço da Bitcoin, nós aqui somos bombardeados, né, com os fanboys. Então, uma galera chegando nos comentários dos posts, todo mundo vira especialista em investimentos no bull market, né? Acho que vocês já estão muito acostumados também com esse tipo de comportamento. E
isso aconteceu em 2017, Bitcoin disparou naquela época, só que a gente tá no meio de uma pandemia, né? E a moeda não para de bater recordes também. Só que eu acho que, assim, o que aconteceu em 2017 é um pouquinho diferente do que tá acontecendo agora. Então, para começar, eu queria a opinião de vocês, né? Por que tá subindo tanto o Bitcoin? Quais são os motivos aí para o pessoal tá comprando tanto? Enfim, o que tá acontecendo com a moeda? O Hermes ele já deu uma bela introdução aí falando sobre esse assunto, né? Eu posso só complementar um pouco. Mas o que a gente enxerga é que teve um movimento aí, a pandemia ela agravou bastante aí o cenário econômico mundial, né? O que trouxe inflação e impressão desenfreada de dinheiro, a gente vê impressão de dólar aí, vários projetos do Fed principalmente nessa questão de impressão de novas moedas, no Brasil também, a gente vê isso acontecendo no mundo afora, e isso trouxe à tona aí o problema de hiperinflação, voltou-se esse assunto depois de muitos anos no mundo, né? A gente começar a conversar sobre hiperinflação e problema da cadência econômica, etc. Quando isso acontece sempre uma corrida para ativos mais escassos, né? Ativos ali que o governo ele não tem total controle sobre impressão, né? Sobre gerar novos ativos assim do ar, né? O fiat que a gente chama. Então o Bitcoin ele se posiciona bastante nesse meio, né? Onde você tem uma escassez intrínseca do ativo e assim como o ouro, né? Só que você basicamente conseguiu a inovação do Bitcoin tá aí, né? Você conseguiu basicamente programar todas as funcionalidades do ouro em código, via tecnologia, né? Isso que é fantástico da moeda do ativo do Bitcoin. Então a gente percebe isso, que está acontecendo muito esse movimento para o Bitcoin, as pessoas estão querendo cada vez mais por conta dessa inflação desenfreada que está acontecendo, essa impressão de dinheiro, e o que aconteceu diferente de 2017, né, que o Hermes bem mencionou no começo do podcast, é justamente a entrada do institucional, né? Então, assim, você vê grandes players institucionais agora entendendo sobre o ativo, entendendo sobre as propriedades, principalmente de escassez e valorização a longo prazo. Então, você vê um movimento aí gigantesco que a MicroStrategy teve no ano passado, seguida aí pela Tesla, né? Do Elon Musk e tudo mais. Isso trouxe aí uma atenção geral aí desenfreada das pessoas e de outras instituições querendo aportar nesse ativo. E as pessoas estão entendendo que não existe muito, né? Ele é um ativo extremamente escasso, e isso acabou trazendo essa valorização gigantesca que a gente tem visto acompanhado aí nos últimos meses, principalmente nos últimos dias, né? E nas últimas semanas a gente viu um vídeo viralizando muito ali no Twitter, que foi do Gil, né, o cara que tá lá no BBB, onde ele explicava de uma forma, assim, rápida até, né, as consequências de você ligar a maquininha de dinheiro, aumentar a impressão de dinheiro. Tem muita gente ainda que acha que, começou a imprimir dinheiro, você resolve o problema da pobreza, né? E ele explicou ali muito rápido que a consequência de imprimir dinheiro é que você gera inflação. E o Hermes, até aproveitando ali, não sei se foi exatamente na mesma época, ele fez uma thread no Twitter, né, Hermes? Explicando essa questão do controle da moeda, dos bancos centrais ligarem impressoras de dinheiro quando eles acham que é o momento, utilizarem isso como um instrumento também de gerar emprego, combater aí crises. Então, eu queria, se possível, aí você conseguisse dar uma simplificada nessa linguagem no economês e trazer esse conteúdo para o pessoal, né? Por que funciona dessa forma, né? E como isso se relaciona com a tal do Bitcoin? Eu acho que você está se referindo mais especificamente à questão do Banco Central, né? Com a autonomia do BC. Isso, Essa questão de inflação, ela é um pouco curiosa, porque para a maioria das pessoas a inflação é diferente do índice, né? Então, se você perguntar para qualquer pessoa qual é o sentimento dela em relação aos preços, ela vai dizer que os preços estão subindo de maneira completamente absurda. Olha, a inflação do meu arroz foi muito maior desses 4,5% aí do IPCA, então eu concordo com elas, vai. Então, existem vários índices, né, para medir a inflação. O IPCA é um deles, né? O índice de preço ao consumidor amplo é o mais comum, é o que o BC usa de meta, mas ele não necessariamente reflete a inflação de cada um, né? Então é muito provável que a sua inflação seja muito maior do que a inflação geral do país, né? Porque você provavelmente tem uma cesta de consumo diferente da média do país, que é mais afetada por serviços ou mais afetada por alimentação, e assim varia. Mas a inflação específica que o Rafael estava comentando e que é crucial para o Bitcoin é uma inflação de ativos. Não é necessariamente uma alta de preços no mercado, mas é uma inflação no preço dos ativos como terra, ouro, Bitcoin, ações, porque você tem uma escassez de alguns ativos contrastando com o excesso
de liquidez, ou seja, os bancos centrais imprimiram no último ano, muito por conta da crise, cerca de 9 trilhões de dólares. Né? Então, todo esse dinheiro ele vai inundar o mercado, mas ele não necessariamente vai para as pessoas comuns comprarem mais comida ou comprarem mais combustível. Ele acaba ficando dentro do mercado, o mercado financeiro principalmente, e acaba fluindo para alguns setores, como a bolsa, por exemplo. Né? Então, se você tem esse aumento de liquidez por parte dos bancos centrais, você tem uma queda muito grande nos juros. E essa queda nos juros, ela permite que as pessoas que já têm dinheiro consigam comprar ainda mais ativos. Só que ela não vai comprar qualquer ativo, ela vai buscar algum ativo que tenha alguma perspectiva de entregar um retorno para ela nos próximos anos. E essa é uma das principais características do Bitcoin, porque ele é programado como um ativo deflacionário. Né? Então, em maio do ano passado, a gente teve um evento chamado Halving, cortou a oferta de Bitcoin pela metade, ou seja, antes de maio você tinha 1.800 Bitcoins sendo minerados todos os dias, e agora você tem 900, ou seja, em meio a uma impressão desenfreada de grana, você teve um corte na oferta de Bitcoin. E o que isso significa? Significa que você tem cada vez menos Bitcoins disponíveis no mercado para comprar. Então você pega, por exemplo, a Tesla comprou $1,5 bilhão de Bitcoin. Ela fez isso no dia 20 de janeiro, 27 de janeiro, se não me engano. $1,5 bilhão em Bitcoins, naquela época estava, se não me engano, $30 mil, 35 mil. A Tesla comprou mais do que toda a oferta de Bitcoin do ano de 2021. Ou seja, sozinha ela comprou mais que tudo que foi minerado. Quando você para de comprar a oferta nova, você passa a ter que comprar das pessoas que já têm Bitcoin. E aí você tem aquele efeito clássico de oferta e demanda, ou seja, a oferta não está cobrindo a demanda por Bitcoin e aí você começa a elevar os preços. Você tem cada vez menos oferta e uma demanda crescente por esse ativo, isso inevitavelmente acaba afetando os preços, né? Mas isso não é uma coincidência, essa é a própria programação do Bitcoin. Né? Então, desde 2008, final de 2008, quando o Bitcoin teve o white paper lançado, já se previa que a cada determinada quantidade de tempo você teria um corte na oferta. Qual é a ideia desse corte? A ideia é que ele possa simular o ouro, que é um ativo escasso, e assim ter uma oferta limitada de bitcoins até 21 milhões de moedas. Né? Então, essa oferta que seria atingida em 2140, não importa o que aconteça, ela vai continuar a mesma. Só que a demanda por ativos escassos, a demanda por ativos que não sejam afetados pela inflação ou pela desvalorização do dólar, e que possam garantir um retorno de longo prazo, ela é uma demanda crescente. Né? É curioso porque o Bitcoin ele foi lançado, acho que 11 dias depois de o Banco Central americano e o Tesouro americano resgatarem os maiores bancos do país. Né? Então, eles estavam sofrendo com a crise de 2008, com a crise do subprime, e na mesma época, uma coincidência de alguns poucos dias, você teve uma oferta de um ativo escasso, né, do Bitcoin. E de 2008 para cá você teve uma impressão massiva de dinheiro por parte dos bancos centrais. Então meio que esse excesso de dinheiro em circulação contrasta com a escassez do Bitcoin, com a escassez de boas empresas também. Ou seja, você tem poucas empresas que você sabe que vão ser dominantes no mercado daqui a 5, 10 anos. Como é o caso da Apple, da Microsoft, do Google, da Alphabet, da Amazon, né? Então, isso explica não só a alta do Bitcoin, mas a alta de boa parte dessas empresas. Né? É um cenário em que quem já tinha muito dinheiro consegue se financiar a juros zero e comprar mais ativos. E aí, quando você alinha isso à escassez desses ativos, você vai ter necessariamente um aumento desses preços. Né? Agora deixa eu aproveitar que vocês falaram da Tesla, também do caso da MicroStrategy, né? E desse movimento dos investidores institucionais indo para Bitcoin. Eu estava lendo um artigo lá no Block Trends, inclusive, ele é intitulado Entenda por que grandes empresas começaram a comprar Bitcoin. E aí o Marcelo Campos começa com uma frase assim no texto, né? Na linha fina ali. À medida que o Bitcoin se consolida como hedge, cada vez mais empresas e investidores institucionais apostam no ativo. E hedge, né, para quem está totalmente por fora, é um termo do mercado financeiro que significa basicamente proteção, né, para reduzir o risco de ter um grande prejuízo ali e tal. E Bitcoin, ele é conhecido pela altíssima volatilidade, né, para cima e para baixo. Nesse momento a gente está em alta, né, tava $11 mil em outubro, se eu não me engano, subiu para 55 mil em 4 meses, mas acontece o contrário às vezes, né. Teve uma época que tava 18 mil, caiu para $3,5 mil um ano depois. Dá para falar em Bitcoin como proteção de carteira e mais? Qual que é o papel do Bitcoin
num fundo ou talvez numa estratégia de investimento de uma empresa ou de um investidor institucional? Tem uma característica importante que é o tamanho do mercado, né? Então, você pega, por exemplo, 1,5 bilhão que a Tesla comprou, há 5 anos esse 1,5 bilhão compraria metade de todos os bitcoins existentes, né? E hoje a Tesla comprou 0,2. Ou seja, na medida em que o mercado cresce, na medida em que o valor de mercado do Bitcoin sobe, se torna mais confortável para as empresas terem participação. E isso atrai uma série de investidores institucionais, né? Ou seja, tem fundos de investimento que não podem operar um ativo que não tem liquidez, que era o caso do Bitcoin há 3, 4 anos atrás. Ou seja, com o aumento da capitalização de mercado do Bitcoin, você permitiu que diversos outros investidores que já olhavam para o ativo, que já encaravam a tecnologia por trás, pudessem direcionar ao Bitcoin, né? Então, é meio que uma bola de neve, né? Enquanto você é um mercado muito pequeno, qualquer investimento desse tipo desestruturaria todo o mercado, né? Você poderia ter uma manipulação do mercado muito maior em outros tempos. Conforme esse mercado cresce, você acaba diluindo o risco desses fundos, né? Ou seja, agora que o Bitcoin está em $1 trilhão de valor de mercado, se eu tenho um fundo que tem 200 bilhões de dólares e quero botar 5% em Bitcoin, eu posso ficar tranquilo de que não vai chegar um outro fundo e um outro investidor que vai fazer comigo o que aconteceu com a GameStop, por exemplo. Então, esse risco ele diminui bastante e aí você alinha com as outras características do Bitcoin, como essa questão programática dele ser deflacionário, e a longo prazo isso acaba compensando, né? O chamado Sharpe, né? A relação entre risco e retorno. O risco ele é relativamente alto ainda, a volatilidade ela ainda é alta, apesar de estar diminuindo. A volatilidade há 4, 5 anos era muito maior do que hoje, mas isso tende a diminuir conforme o mercado for crescendo ainda mais. A questão é que a maioria dessas empresas elas não tem custo nenhum para fazer esse tipo de investimento, sabe? E, por exemplo, o Michael Saylor da MicroStrategy captou dinheiro agora, salvo engano, $1 bilhão, pagando 0% e convertendo metade dos empréstimos em Bitcoin. Ou seja, qual é a estratégia do Saylor? A estratégia é que isso não vai ter um custo financeiro para ele, mas ele está permitindo que outros fundos que não têm autorização para investir em Bitcoin, como os fundos de pensão, por exemplo, possam entrar no mercado. Porque um fundo de pensão ele tem autorização do regulador para comprar títulos de empresas, mas ele não tem autorização para comprar o Bitcoin. Então, quando ele atrai esse tipo de investidor para o mercado, o que ele está dando são sinais de que o ativo vai se tornar cada vez mais maduro, mais seguro, né? Então, do ponto de vista das empresas, eu acredito que seja essa correlação entre o que elas têm de custo, né? Ou seja, o custo delas para captar é muito baixo, e elas têm um ativo que está se tornando cada vez mais seguro, tem características importantes que permitem você atribuir valor a ele, tem características similares ao ouro, e isso acaba se tornando uma proteção para essas empresas justamente por conta disso, né? Ou seja, você tem ali no seu balanço um ativo que nos últimos 10 anos, em 8 deles, subiu mais de 300%. Ou seja, ele descola muito da média do mercado, né? Então, você tem uma pequena quantia de Bitcoin, até um outro texto que o Marcelo publicou lá no Block Trends mostra que se você tivesse investido em 2015 5% da sua carteira em Bitcoin e o restante dividido entre renda fixa e Bovespa, você teria um retorno 4 vezes maior só por conta desses 5%. Ou seja, é um ativo que é bastante descolado dos demais, justamente por ainda ser pequeno, justamente por o mercado ainda estar em formação, mas que permite vislumbrar, seja para empresas, como é o caso da MicroStrategy, seja para fundos, como é o caso da Skybridge ou da Fidelity, da gestora Fidelity, permite vislumbrar retornos muito fora da curva ainda, né? Agora você citou aí que a segurança dos fundos entrarem porque o ativo está crescendo, né? O valor está maior, o risco fica menor. Mas tem uma matéria da Bloomberg de novembro que diz que 95% de todos os bitcoins estão nas mãos de apenas 2% de proprietários anônimos. E aí eu queria entender, né? A Bloomberg tem falado algumas coisas sobre Bitcoin, que eu já vi que você discorda também, mas esse número representa algum risco para o pequeno investidor? Porque tem sempre aquele medo, né? Se esses grandes investidores, 2% só controlar 95% de toda a moeda, né?
de todo o ativo, se eles resolvem vender uma parte, mesmo que pequena disso, o movimento é forte, né? Você pode desvalorizar bastante a moeda e o pequeno ali não tem muito o que fazer, né? Então eu queria entender isso. Você acha que isso representa algum risco para o pequeno? Eu acho que representa algum risco, mas são investidores racionais também, né? Eles não vão derrubar a moeda para além daquilo que eles teriam de perda, né? Então não faz muito sentido supor que eles vão todos buscar vender, até porque o mais racional é que eles busquem um preço de equilíbrio em que eles começam a aceitar vender os seus bitcoins para outros grandes fundos de investimento. Mas isso não é muito diferente da realidade do mercado de ações, por exemplo. Você tem 1% dos americanos, tem mais de 60%, acho que é 56% do total de ações. Os mercados tendem a ser bem concentrados, a desigualdade no mercado financeiro é uma desigualdade muito maior do que a média, muito maior que a desigualdade de renda, por exemplo, e no Bitcoin não é muito diferente. A única diferença que eu notaria é que esses grandes investidores de Bitcoin, eles não eram necessariamente milionários que entraram ali... comprando muito, né? Eles foram pessoas que acreditaram inicialmente na tecnologia muito lá atrás, né? Então você tem pessoas que faziam mineração de Bitcoin e acabaram acumulando bastante, né? Mas o risco para mim é o mesmo do restante dos mercados, né? Não é muito diferente disso. E tem um detalhe também aí, né? Essa questão do incentivo é o principal, né? Que o Hermes comentou agora. Porque se você quer jogar e fazer um dump de todo o seu Bitcoin que você teve lá atrás no mercado, isso automaticamente desvaloriza o ativo e você não consegue pegar realmente o preço atual, né? Isso acaba que tira o incentivo de você jogar todo o Bitcoin no mercado. Mas tem um ponto importante também, esse fato de ser anônimo, ele tem um peso bem forte, porque muitos endereços desses antigos, ninguém sabe o que é de fato. Pode ser uma pessoa, sim, mas pode ser alguma exchange grande, que está na realidade ali, aquele endereço está acumulando N outros bitcoins de várias pessoas lá de trás, que foram perdidos também. Tem muito isso que aconteceu lá atrás, né? Por exemplo, você teve lá atrás aquele problema com vazamento que invadiram a exchange, perderam senha, então muita gente perdeu chave privada. Acontecia muito lá atrás, ainda acontece hoje, impressionante, mas assim, lá atrás acontecia com uma escala muito maior. A famosa história do HD que tá no lixeiro lá, que até hoje tem gente procurando, né? Exatamente, é caçar o ouro literalmente ali, né? É ouro digital, no caso. Então, isso tudo não tem como você garantir que, de fato, a pessoa está em posse daquele Bitcoin, né, desde daquela época lá de 2010, 2011, etc. Ou se, de repente, alguma exchange antiga que perdeu chave, que aconteceu bastante também. Esse fato de ser anônimo, então ele acaba que ele traz isso muito à tona, né? Não tem como ter certeza de nada. Uma coisa é fato, as pessoas, se for uma pessoa, ela nunca se identificou, e ela não move aquele Bitcoin há anos. O Bitcoin não sai daquela carteira há anos. Então, assim, isso pode ser sim que seja uma única pessoa, pode ser que essa pessoa daqui a 10 anos, por exemplo, ela resolva movimentar aquele ativo, ou o que é bem mais provável, de fato, é que aquilo é Bitcoin perdido. Tem muito Bitcoin perdido ali dessa época. Pessoas, por exemplo, o cara que comprou ali a pizza lá atrás. Imagina o dono da pizzaria se ele perdeu os Bitcoins, por exemplo, perdeu a chave privada, não deu valor para aquilo e formatou o computador, por exemplo. Sim. Então, assim, é um Bitcoin perdido, entendeu? É o equivalente aos navios que tinham muito ouro e afundavam e se perderam, né? Ou, sei lá, hoje em dia, se você tem um colar, uma pulseira de ouro e derruba ele no ralo, pronto. É igual isso, você tá perdendo Bitcoin, né? É que antigamente não valia nada. Imagina, se alguém te desse 10 mil Bitcoins em 2010 ali, 2011... ok, tá legal no teu computador, você brinca um pouco, formatou e esqueceu, entendeu? Perdi a chave, ok. Hoje você deve estar se corroendo ali, né, por dentro. Mas assim, aconteceu muito isso lá atrás. As pessoas não... Primeiro, a tecnologia não estava tão evoluída ainda, assim, de chaves privadas, você criar palavras, criar o seed, criar toda uma questão de segurança que você pode colocar em cima do Bitcoin hoje. Ainda não era tão desenvolvido assim na época. Você tinha falta de conhecimento mesmo das pessoas, porque hoje ainda é um ativo extremamente novo. As pessoas estão aprendendo sobre esse ativo. Você imagina em 2010, 2011, isso era assunto de
outro mundo ali, sabe? Era só para geeks mesmo, hackers, muito mais ali envolvidos no mercado de criptoeconomia ou de criptografia, etc, né? Então, assim, era um assunto muito novo, muito recente, aconteceu muita perda, assim, da moeda lá atrás, entendeu? Agora, já que a gente está falando da segurança, né, dos grandes investidores e tal, isso me puxa também um outro assunto, né? Muita gente fala sobre fundamento do ativo. E aí, quando a gente está falando de ações, bom, você está investindo em ações porque a empresa produz um produto, presta serviços, e no longo prazo os lucros da empresa aumentam e a tendência é que o preço do ativo acompanhe também essa alta, né? Quanto mais lucrativa a empresa tá, mais alto tá o preço lá em bolsa, né, das ações das empresas. E aí tem muita gente que fala que, mas o Bitcoin não tem isso, é só uma moeda que as pessoas acreditam porque elas acreditam. É um ativo digital, né, sei lá, a denominação correta, que as pessoas acreditam porque sim, né? Então eu queria entender até na sua opinião aí, Rafael, porque você tem uma empresa, né, que utiliza o Bitcoin como uma garantia para oferecer empréstimos em real, né, em moeda fiduciária aí. Na sua opinião, por que as pessoas acreditam nesse ativo digital, né? Virou uma coisa que, assim, como você explica isso? Mais pessoas estão acreditando porque mais pessoas estão acreditando, né? Onde que vai dar isso? Eu acho que não é um único fator, né? Na realidade, você tem um conjunto de fatores que trouxe aí essa crença de fato que o Bitcoin é um ativo que pode sim se valorizar ao longo do tempo e ele tem muito valor no futuro. Sim, se a gente voltar um passo atrás, falando de dinheiro mesmo, o que é dinheiro? O que é um ativo? No final ele sempre vai ser uma fé pública, né? Então assim, por que o ouro ele é o ouro? As pessoas acreditam desde milhares de anos que o ouro tem valor por uma questão de escassez e tudo mais. Não existe no ouro, por exemplo, essa questão o ouro ele vai trabalhar e ele vai começar a valorizar mais por ele mesmo. Você tem toda uma questão de fé pública, de fato, que acreditam que aquilo é um ativo escasso, aquilo tem um valor porque foi criando um efeito em rede desde a pré-história aí. Mas o ouro, desculpa interromper, mas o ouro ele ainda é usado para outras coisas, né? Ele virou um objeto de luxo que as pessoas usam, né, para joias, carros, sei lá mais o que o pessoal faz de ouro aí. E o Bitcoin não tem essa parte, né? Exatamente. Ele assim, o ouro ele tem, na realidade, sim, a joia ela virou joia porque o ouro ele é um ativo de valor, por exemplo. Você pode fazer joia com concha, né? Mas as pessoas não fazem joia com concha, por quê? Porque eles querem joia de ouro, porque o ouro é um objeto que tem valor. O ativo tendo valor, ele acaba gerando terceiros, aí você consegue fazer uma produção de objeto, no caso do ouro, que é físico, né? Então isso daí já é pré-história, né? A gente já tem aí milhares de anos. Né? Exatamente. No caso do Bitcoin, o que a gente entende, principalmente, assim, olhando até pelo lado da tecnologia, primeiro, você olha essa parte aí de computação mesmo. Então, assim, o cara, ele conseguiu juntar o Satoshi, se é uma pessoa, várias pessoas, a gente nunca vai saber, né? Mas, assim, ele conseguiu juntar diversas tecnologias ali para resolver um problema de ciência da computação que ninguém tinha resolvido anteriormente. Então, assim, isso já tem ele conseguiu basicamente o que a internet fez com a informação, ele conseguiu resolver ali com um agregado de problemas de ciência da computação, trazer a mesma propriedade para valor, né? Então, ele criou um valor de forma descentralizada, da mesma forma que a internet é centralizado de informações ali, né? Então, assim, isso já por si só já tem um valor gigantesco. Ao mesmo tempo, você tem, assim, adoção em cadeia, né? Então, você tem essa questão de efeito de rede, ela é muito importante. Porque quando você tem um ativo, por exemplo, se você fala até hoje, até trazendo um pouco de polêmica atual, existem outros protocolos que são mais rápidos. O próprio Bitcoin, a rede funciona de uma forma um pouco mais interessante, mais atualizada, de tecnologia, etc. Mas elas não conseguem ser o Bitcoin porque elas entenderam que não é só tecnologia. Então, na realidade, é a tecnologia mais o efeito em rede que você teve ali com a adoção do ativo, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, você pode ter aí ouro, vamos supor, imagina lá, vamos voltar para nosso Brasil ali do descobrimento, né? Você descobriu ouro pra caramba aqui no Brasil, você levou ouro pra caramba pra Europa, chegou um momento que ouro em alguns lugares da Europa não tinha mais tanto valor assim quanto, por exemplo, a prata, porque tinha mais escassez de prata do que ouro. Então, isso acontece por quê? Porque justamente você tem esse problema de efeito de rede, as pessoas elas têm a questão da escassez e da crença que aquilo tem valor
ou não. Isso é muito, essa questão da crença, ela é muito importante, porque o Hermes pode até falar de uma forma mais bonita que eu, tá? Eu sou um cara de tecnologia, não sou de economia, então se eu estiver falando aqui de um jeito bem grosseiro, vocês levem isso em consideração. Mas assim, justamente essa parte da crença de tecnologia, a parte da crença de o que tem valor e o que não tem valor, ela é muito importante para uma adoção. Não só isso é importante, tem que ter um agregado de fatores, como bem citei aqui, tecnologia que ela resolveu um problema que ninguém conseguiu resolver anteriormente. Então eu acho que isso tudo, ele traz muito essa lembrança do ouro. A gente costuma falar que de fato o Bitcoin ele é o ouro digital, justamente porque ele conseguiu trazer esses dois fatores, que é essa questão da escassez e essa questão do efeito de rede. Ele teve uma adoção em rede e para você tirar isso, quanto mais ele se valoriza, mais difícil é você tirar esse efeito de rede, né? E são mais pessoas que têm aquele ativo, mais ele está valorizado e cada vez mais as pessoas não vão querer que ele desvalorize, sabe? Então essa questão acontece com tudo quanto ativos aí econômicos, mas isso é um efeito de economia mesmo, sabe? De massa. E eu acho que esses dois fatores que são o que tornou o Bitcoin assim primordial e que é muito difícil voltar atrás. Ele acaba assim respondendo a sua pergunta de qual que é o fundamento, né? Então o fundamento é tecnologia mais efeito de rede, na minha opinião. Mas assim, não corre o risco de em algum momento surgir alguma outra moeda que vire a queridinha e o pessoal começa a migrar e aí o pequeno fica por último, né? Porque geralmente quem vai migrar primeiro é o pessoal que tá lá em cima, que tá respirando Bitcoin, que entende a tecnologia, né? E o pequeno às vezes comprou ali pela exchange porque a mídia tá falando e, sei lá, nem acompanha, nem sabe por que tem na carteira ali, quanto tem, né? Não existe esse risco também? Sim, existe, com certeza, mas assim, como eu enxergo, tá? Isso é minha opinião, tá, pessoal? Como que eu enxergo essa questão? É muito, assim, próximo do ouro e da prata, sabe? Então, por exemplo, eu acredito que o Bitcoin, ele já tem esse efeito de rede, que é muito difícil você desfazer esse efeito de rede dele aí, ele já tá para mais de 10 anos, que não foi interrompido, ele funciona, ele tá lá, assim, já garantiu todas as suas propriedades, e ninguém conseguiu quebrar esse protocolo. Então, qualquer protocolo que surja hoje, ele já está 10 anos defasado nesse sentido. Ele precisa ali, o Bitcoin sempre vai estar à frente nessa questão de battle test ali, ele já foi testado pelo menos 10 anos, e já é provado que ele funciona e ninguém consegue quebrar isso. Então, assim, como que eu enxergo essa questão de novos protocolos? Existem diversos, todo dia surge um novo aí, virou uma sopa de letrinha, inclusive. Se você for olhar o tanto de moedas, tokens, etc., de blockchains novas que surgem, diversas com projetos excelentes aí. Eu acredito que muitos deles vão servir como, muito nessa analogia aí de ouro e prata, sabe? Você sempre vai ter ali o Bitcoin sendo a moeda que vai, de fato, dar valor para as outras moedas. Vou te dar um exemplo principal. Não sei se posso entrar nesse nível mais técnico aqui, mas assim, do Ethereum, que é a segunda maior moeda de valorização e tudo mais, ele criou aí, basicamente, uma rede, né, onde você consegue programar diversos contratos, o que, assim, o Bitcoin não consegue fazer hoje. O Bitcoin ele é limitado só para moedas, só para a propriedade de moeda mesmo, de transação, de valor, de transacionar. Você não consegue criar contratos inteligentes da mesma forma que você consegue fazer no Ethereum. Né? Só que o que acontece? Qual que é o movimento que a gente tem percebido aí? Por exemplo, tem agora um movimento chamado finanças descentralizadas, né? Que é Decentralized Finance, eles chamam de DeFi até. E o que acontece? A gente percebe que o ativo que está sendo mais utilizado nesses protocolos de DeFi é o Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin ele está sendo utilizado para movimentar, para gerar valor numa outra rede. Então, assim, eu acredito bastante que vai acontecer muito com isso. Vão surgir protocolos mais ágeis, mais escaláveis, até no próprio Bitcoin mesmo. Você tem agora surgindo a Lightning Network, né, que é uma segunda camada ali. Depois a gente pode até entrar em mais detalhes disso. Mas, assim, é uma camada que é em cima do Bitcoin para tentar deixar o Bitcoin mais rápido e trazer um pouco dessas novidades que a gente vê em outras redes para dentro do protocolo do Bitcoin. Só que, ao mesmo tempo, todos eles usam ali como o colateral, vamos dizer assim, eles estão todos... O Bitcoin mesmo, o próprio ativo, que ele que acaba trazendo valor para girar toda essa economia dessas segundas camadas aí que a gente está falando, entendeu? Então, basicamente, antigamente, dinheiro era qualquer coisa, né? Você usava couro, açúcar, enfim, várias coisas já foram usadas como dinheiro, e de repente alguém teve a ideia ali de usar, depois do ouro, criar um instrumento chamado dinheiro que estava lastreado
associada ao ouro, e isso foi se perdendo ao longo dos anos, né? Os países começaram a emitir moeda de acordo com o que eles desejavam, né? Basicamente, por isso até que eu puxei um pouquinho a thread do Felipe na conversa, né? Do Hermes, que era essa história, né? O que acontece quando você perde o controle na emissão da moeda? Se você emite mais do que o PIB consegue absorver, né? A produção ali de produtos, serviços, etc., você gera a inflação, que atinge principalmente os pobres, né? O rico tá com o dinheiro investido rendendo acima da inflação. O empresário reajusta o preço do produto e acima da inflação, ou pelo menos na inflação, ele tá protegido também. E quem tá desprotegido é quem não tem um salário fixo, quem não tem um emprego fixo, ou quem tem o salário fixo também, né? Ele acaba sendo o último da cadeia a receber esse ajuste. E no caso do Bitcoin não tem isso, porque a emissão total será de 21 milhões de bitcoins. Ainda não se sabe quando vai acontecer essa emissão total. Hoje a gente está em 18,5, 19 milhões, pela informação que eu vi aqui, né? E não se sabe muito bem quando vai ser a emissão completa, porque a dificuldade vai aumentando, né? Então depende de vários fatores aí também. Mas pelo que eu estou entendendo dessa conversa, é que cria-se como se fosse um novo padrão ouro, só que digital, onde todas essas moedas, iniciativas que estão surgindo aí também dentro de criptoativo, eles acabam pegando lastro no Bitcoin. Seria tipo isso, Rafael, que você está falando? Exatamente, assim, muito parecido com isso mesmo. Assim, o que aconteceu, esse movimento do ouro, o ouro como padrão ali de impressão de dinheiro lá atrás, que você bem mencionou, a gente vê esse movimento acontecendo bastante agora, principalmente nesses protocolos, essas finanças descentralizadas, né? Claro, isso ainda é muito novo, tá? Eu quero deixar bem claro que boa parte desses protocolos ainda são muito incipientes. Então, por exemplo, se for usar esse protocolo, tome muito cuidado, porque diariamente a gente vê problema de bug que acontece aí, que hack consegue pegar todo esse dinheiro desses protocolos descentralizados. Então, tem vários problemas ainda está no momento, uma fase muito inicial. Então, é muito de early adopter mesmo, sabe? O cara que entende o que está fazendo, ele está testando esse novo mundo aí, esses protocolos DeFi, mas tome muito cuidado para usar ali, porque ainda é muito novo, é tudo muito recente, ainda não tem chão ainda para a gente de fato entender que já teve uma evolução de tecnologia e funciona sem ter nenhum problema. A gente não tem ainda esse background, tá? Então, assim, dito isso, o que a gente está enxergando é muito esse modelo que você mencionou mesmo. De ver, por exemplo, você não consegue só aceitar Bitcoin, você consegue aceitar outros protocolos, por exemplo, né, nessas plataformas de DeFi, mas a gente vê que depois que teve uma adoção de Bitcoin, a gente chama o Bitcoin tokenizado, né, como se fosse um movimento que teve lá atrás de você criar moedas, o que eles chamam de stablecoins, você criar stablecoin de dólar, que é basicamente você criar um token que representa $1. Eles começaram a fazer isso com o Bitcoin, então você tem um token lá dentro da plataforma do Ethereum, que significa que ele tem um Bitcoin atrelado a ele está ali lastreado a um Bitcoin. Então isso tudo, ele acabou tendo um movimento gigantesco dentro das plataformas de DeFi, porque basicamente você consegue usar o Bitcoin, que já é descentralizado, dentro de outros protocolos que são descentralizados, né? A gente está enxergando bastante esse movimento, ele tem crescido aí no último ano, principalmente, 2020 foi um ano onde teve uma ascensão desses protocolos, esse ano continua em bastante ascensão, está crescendo bastante mesmo, mas é muito cedo para falar se isso vai se tornar um novo padrão, isso daí de fato vai acontecer, quanto tempo vai demorar, mas é um movimento que está já começando a incipiente a acontecer nesse mercado descentralizado. A gente acredita aqui da Rispar, a gente acredita que o Bitcoin, sim, ele tem esse poder para poder se tornar ali o padrão, para se tornar o lastro, né? O pessoal costuma fazer justamente essa pergunta, né? Mas o Bitcoin é lastreado em quê? A gente fala, não, o Bitcoin é o lastro, entendeu? Ele é o lastro de outras coisas que virão a surgir ali na frente, que vão utilizá-lo como um lastro, de fato, né? Dá para rebater com o dólar é lastreado em quê, né? Atualmente, nada. Porta-aviões e diplomacia americana, né? Exatamente. Então, a gente acredita muito nisso, e até porque o Bitcoin, por trazer toda essa questão de escassez, a gente entende ali o protocolo e vê que é impossível de alguém conseguir imprimir mais Bitcoins, por exemplo. Não, vamos mudar a política econômica do Bitcoin no meio do caminho. Não existe isso. Isso daí já está setado no algoritmo, não tem como mudar. Então a gente acredita que ele tem grande poder sim para virar o lastro, é o que a gente está entendendo agora,
tá acontecendo, né? Você vê, por exemplo, o MicroStrategy agora colocando todo o tesouro em Bitcoin, isso significa muito, né? Isso mostra muito essa tese de que ele, de fato, pode vir a ser o lastro aí frente ao dólar e frente a outras moedas. Ô Hermes, mas se puder explicar um pouco melhor, como é que funcionaria uma moeda deflacionária? Eu não sei se o Bitcoin teria capacidade técnica para isso, né? Porque tem a questão do limite de transação. Eu não sei se isso muda também com o fim da mineração, porque daí mais máquinas estariam focadas em processar a transação. Até o Rafael pode falar pra gente um pouquinho sobre isso depois da parte técnica. Mas como ficaria uma moeda deflacionária, né? Porque, em teoria, os bancos centrais deveriam emitir o suficiente para absorver ali aumento de PIB, né? Até você me corrige se não tiver muito precisa essa afirmação, mas pelo que eu estudei é isso. Então você não teria aumento de preço dos produtos, você só teria mais ou menos o PIB aumenta e os preços se mantêm estáveis. Só que não é o que acontece, né? O Banco Central é utilizado como instrumento para aumentar emprego, enfim, tem estímulo de economia e aí tem todas essas distorções também. Mas como ficaria no caso do Bitcoin? A partir do momento que parou de emitir moeda e, sei lá, as pessoas estão começando a utilizar o Bitcoin para coisas da vida real, sei lá, comprar coisas e fazer coisas. Como é que fica isso de deflação? Então, eu acho que voltando um pouco nessa parte histórica que o Rafael comentou, a gente olha para o ouro hoje e tem o ouro como símbolo de lastro, né? Ou seja, o ouro é o grande lastro em toda a história da humanidade. Mas, na realidade, isso mudou bastante ao longo do tempo, né? Se você pegar, por exemplo, Thaler, que é a moeda inventada na Bavária no século XV, ele se referia a uma moeda de prata. E o Thaler, que virou o Daler, que depois virou o dólar espanhol e que deu nome ao próprio dólar, ele se referia a uma moeda de prata, né? Não era exatamente ouro. Ou seja, o real brasileiro que vem do real português, ele se referia ao ouro. Então, você já nota que a prata e o ouro elas foram se alternando ao longo da história nesse tipo de importância, né? Mas quanto ao Bitcoin se tornar uma moeda, eu acho que isso está na própria descrição do white paper do Bitcoin, a ideia de ser uma moeda e permitir transações e ter uma política monetária própria, mas o que a gente tem percebido é que o Bitcoin está fazendo o caminho inverso do próprio ouro e da prata, né? Então, enquanto o ouro e a prata foram ao longo de toda a história meios de transação, se tornaram depois reserva de valor por conta da criação do fim do lastro do padrão ouro nos anos 70, o Bitcoin está fazendo o exato oposto. Então ele está começando com uma reserva de valor, está começando com uma alternativa a esse fim do padrão ouro que criou uma impressão desenfreada de dinheiro. Quando ele se tornar relevante, ou seja, quando ele ganhar escala, aí ele passa a poder ser utilizado como moeda. Mas não necessariamente ele vai ser uma moeda em que você transaciona ou vai na padaria e compra café em função de quantos satoshis você tem. Ou compra um carro em quantos bitcoins você tem. Mas ele pode servir de lastro para que você utilize outros tipos de moeda, né? Então, você poderia, por exemplo, ter ou uma criptomoeda ou mesmo utilizar fiat, como é o caso da empresa do Rafael, você ter esse ativo que lastreia o seu uso de moeda corrente, né? Ou seja, não necessariamente vai ele próprio se tornar o meio pelo qual você vai fazer transações, mas ele acaba se tornando o lastro que você tem para fazer essas transações, né? Então, e justamente por ter uma política monetária fixa e por ter essa ideia de seja seu próprio banco, né, que é muito ligada ao próprio Bitcoin, ele meio que utiliza essa tecnologia para corrigir alguns problemas históricos que a gente vê, e seria um tanto quanto pretensioso dizer como vai estar o mercado daqui a 10, 20, 30 anos, mas o desenho que você está tendo agora é que o Bitcoin se torne um ativo que representa uma reserva de valor que vai ser adotado em grande escala, em larga escala, daqui a algum tempo, né? E aí você poderia ter essa nova fase em que ele se torna de fato uma moeda, cumprindo os pré-requisitos da moeda, né? Alguns ele já cumpre com uma divisibilidade, você pode dividir o Bitcoin de maneira praticamente infinita, reserva de valor você já cumpre, meio de troca não necessariamente hoje, porque não é amplamente aceito, mas é algo para o qual a gente está caminhando, né? Então,
É importante entender esse fator histórico, essa importância histórica e por que o Bitcoin se faz necessário, entender qual foi o caminho do ouro, qual foi o caminho da prata e qual foi o resultado de a gente ter abandonado esse padrão ouro, qual foi o resultado dele para a economia em si, para poder entender quais são as possibilidades dentro do Bitcoin. Né? Eu acho que está bem claro que você hoje não só não consegue comprar um cafezinho na padaria, como você não deveria fazer isso. Né? Ou seja, por que você vai trocar um ativo que é inerentemente escasso por algo que não tem qualquer escassez? Né? Ou como costuma se dizer, como é que você define o valor do Bitcoin em si? Né? Você pega 21 milhões de moedas, que é o limite, e divide por algo que é infinito. Ou seja, você está dividindo algo que é escasso por algo que é infinito, que é o dólar. O que a gente tem percebido pode ser criado de maneira praticamente dependendo só da boa vontade do governo, da boa vontade do Banco Central para criar. Né? E esse contraste ele é o que agrega o valor ao Bitcoin, pelo menos nesse momento. Mesmo. E não corre o risco, porque eu vi um dado que em 2020 foi o ano que mais se imprimiu dinheiro no mundo. Não corre, e agora está tendo essa valorização, né? Até você explicou a questão da inflação do ativo, por ser uma coisa escassa. Não corre o risco disso, depois de absorver toda essa impressão de moeda e tal, daqui 1, 2 anos esse movimento virar e cair um pouco para depois subir de novo, enfim. Acho que a minha questão é, quem compra agora não tá comprando num momento meio arriscado, né? Dólar disparando, Bolsonaro cada dia fala uma besteira, o dólar dispara mais, né? E tudo isso influencia também para os brasileiros aí comprarem Bitcoin. Não, quanto ao dólar, eu acho que é o exato oposto. O Bitcoin ele é uma proteção cambial também, né? O Fernando Carvalho, que é CEO da QR Capital, costuma dizer que é um duplo hedge, né? Então, você tem essa proteção política e cambial, né? Ou seja, ele te protege do fato de não depender de qualquer governo para definir política monetária. Você tem um risco cambial que é de países como o Brasil, que são países instáveis, são países que têm uma moeda frágil, que têm um governo completamente sem rumo, que tem instituições fracas, no meu caso do Brasil, da Nigéria, da Argentina, diversos outros países. E nesse caso do dólar, ele acaba funcionando como uma proteção também, né? Não, mas eu digo assim, agora tá o quê? 56, sei lá, tá quase 60 mil dólares o Bitcoin. Eu vou lá e compro, sei lá, 5 mil, 10 mil reais e coloco lá em Bitcoin. Eu não corro risco de ano que vem, daqui 2 anos, depois que saiu vacina, que, sei lá, o mundo tá conseguindo se recuperar um pouquinho dessa pandemia, a economia retomando e tal, e o Bitcoin, sei lá, os ativos já absorveram essa impressão desenfreada de dinheiro, não corre o risco do Bitcoin ter uma correçãozinha, cair ou perder uma parte desses 10 mil para depois, sei lá, no longo prazo voltar a subir? Bom, eu particularmente espero que tenha, né? Eu espero que não suba de maneira tão desenfreada, porque eu não acho que eu tenha ainda comprado o suficiente ou que eu gostaria, né? Então, eu tava até brincando com um amigo meu que foi diretor de um banco de investimentos aqui e passei a segunda metade de 2020 mandando material para ele, explicando a lógica, dei um livro de presente para ele, o Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, inclusive está na Amazon, acho que é o melhor material hoje para você ler. E ele leu e ele começou a comprar em novembro. Aí eu estava conversando com ele, falando, não, vai comprando com calma. E ele comprou, se não me engano, a 120, aí chegou a 150. Ele falou, pô, subiu demais já, subiu demais. Aí ele foi lá e comprou mais. Ele foi comprando. Ele chegou a comprar 300 agora, se não me engano. O que eu acho complicado, né? Eu acho que você tem que ter um pouco mais de calma, você tem que não expor muito da sua carteira ao Bitcoin. Você tem que ter um padrão aí entre 5% e 10% talvez, ver o que não faria uma diferença tão grande para você se você perder, mas que poderia ser importante também como um fator destoante da sua carteira, né? Ou seja, o ideal, a meu ver, é que você não olhe o preço agora como se fosse o seu preço final, né? Você vai acompanhando e vai tentando alocar ali parte dos seus ativos.
Agora, uma outra questão do Bitcoin é que, por ser uma moeda digital e até por ter essa implementação de código aberto, outro risco possível talvez seja a questão do hard fork. Uma vez, tinha uma época que a gente estava gravando um Tecnocast sobre o Bitcoin e na época estava rolando o Bitcoin Cash, que tentava resolver uma questão um problema de escalabilidade do Bitcoin, né? Então, tamanho do bloco, né? Eles queriam aumentar a capacidade ali de transações por segundo para que Bitcoin, por exemplo, pudesse ser usado para comprar pão, né? Coisa que a gente não faz com ouro, mas a gente faz com cartão de crédito e que a gente faz com moedas que um dia foram lastreadas em ouro, né? E hoje Bitcoin Cash vale muito pouco, né? Em comparação com o Bitcoin, que passou $1 trilhão em valor de mercado. Vocês não acham que essa possibilidade de ter uma moeda derivada de Bitcoin pode ser um risco pro valor que as pessoas enxergam na moeda? Eu não acredito, assim, eu acho que na realidade isso é até uma vantagem, tá? O que a gente percebe é que justamente você ter essa possibilidade de fazer um fork, você consegue testar algo que você não conseguiria dentro do Bitcoin, do core lá, né, da rede principal. Então isso é excelente. Por exemplo, o próprio Bitcoin Cash, ele foi lá, fez um fork, aumentou a quantidade do bloco lá, que você consegue colocar dentro do bloco e tudo mais, para ser mais rápido, e assim, não teve sucesso, né? Você, por exemplo, pode criar outras plataformas, por exemplo, outros forks, que pode criar alguma implementação que teste ali numa menor escala, dando certo, você consegue implementar isso no core, né? Você consegue trazer para dentro da rede principal. Então, assim, eu acho que essa questão de você fazer fork é até um benefício, né, para esse novo padrão de econômico, porque antes você, como bem mencionou, você não conseguiu fazer um fork do ouro, né, para entender como que isso funcionaria na economia. Então, com o Bitcoin, com esses outros protocolos, isso me possibilita testar numa menor escala, num conjunto muito menor ali de pessoas. Eu faço esse fork, faço um teste, vejo como se comporta ao longo do tempo, e pode ser uma experiência positiva ou negativa. Se for uma experiência positiva, é tudo open source, então nada impede do Bitcoin implementar aquilo no futuro, entendeu? E ao mesmo tempo, se for negativa, ok, foi um teste que falhou, mas teve o seu teste, teve sua validação de mercado. Então é o que eu falo, assim, o que a gente está vendo aí, até falando um pouco de tecnologia, é que você está deixando a economia open source, né? Então isso é uma coisa nova na história, né? Você basicamente pode brincar aí de pegar qualquer protocolo que você acha interessante. Se você conseguir um certo número de adoção, você pode testar, fazer toda a experiência que você quer e entender se aquilo vai ter sucesso ou não. Então, eu acho isso fantástico, eu não acho isso um problema na realidade. Mas quem controla isso, Rafael, a tecnologia? Porque, assim, é open source, mas alguém está tomando decisão ali, um grupo, decidindo o caminho da tecnologia, quais alterações vão ser implementadas ou não. Até essa do Bitcoin Cash, né, foi o pessoal decidiu que não, e aí o cara lançou uma outra moeda com um nome para lembrar Bitcoin ali. Mas que, assim, não tem um banco central, mas em quem a gente está confiando quando a gente investe? É por isso que a gente fala de descentralizado, né? Na realidade, não significa, quando a gente fala descentralizado, não significa que não tenha pessoas. Sim. Né? Significa que, na realidade, você está deixando de confiar numa única entidade e você está deixando confiar na rede. Mas funciona tipo uma ação de uma empresa, por exemplo? Quanto mais você tem, mais voto você tem também? Não funciona assim. Tem rede que funciona dessa forma, não o Bitcoin, tá? Então, assim, você tem vários protocolos, na realidade, isso é algo que está sendo testado em outros protocolos. Você tem, por exemplo, Tezos, é um protocolo também que existe, que foi baseado, inspirado no Bitcoin, e que ele utiliza disso para você conseguir votar, né? Quanto mais tokens você tem da plataforma, que o token é Tezos mesmo, o nome, você tem mais poder de voto, vamos dizer assim. É algo que está sendo testado, tudo muito novo isso, né? Então não dá para saber ao certo se isso funciona a longo prazo ou não. A única coisa que a gente sabe é que o único protocolo que está de pé funcionando há mais de 10 anos é o Bitcoin, o resto é muito recente. Então, assim, mas só voltando à sua questão, então essa ideia de ser descentralizado é que, na realidade, você precisa do consenso, né? A chave de todos esses protocolos, de qualquer, não só falando de Bitcoin, mas de qualquer protocolo descentralizado, falando de tecnologia, o segredo é sempre o consenso. Então, assim, quando uma parte maior ali que está, de fato, utilizando da tecnologia, que está ali operando ali dentro daquela plataforma, quando a maior parte ela aceita aquilo, então existe um consenso entre as pessoas, entre os participantes daquela rede, automaticamente aquilo é implementado. Então, por exemplo, você citou a questão do open source ali. Então, tem sim desenvolvedores, você tem um grupo de desenvolvedores que decidem o que vai entrar ou não no protocolo. Então, tem programador
lá que agora faz uma implementação de uma funcionalidade X. Aí ele vai lá no GitHub, como vários projetos open source estão lá, e quer colocar isso dentro do Bitcoin Core. Aí tem todo um questionamento das pessoas que estão olhando aquele código, vão falar, não, beleza, eu acho legal, não acho, eu acho que tem esse problema, tentar resolver aquilo do meio tradicional ali do open source, né? E no final, beleza, as pessoas querem implementar? Sim. Então eles vão lá e colocam isso dentro do Bitcoin Core. Isso significa que foi adotado, que agora é isso e ninguém tem como mudar? Não, agora você tem uma outra ponta que são os mineradores. Então os mineradores, que são basicamente quem está rodando o Bitcoin Core ali no seu dia a dia, eles precisam aceitar aquela implementação. Então já aconteceu várias implementações que não foram aceitas e implementações que foram aceitas, entendeu? Então assim, tem que ter não só o consenso de desenvolvedor, você precisa do consenso, primeiramente dos desenvolvedores para querer colocar aquele código em produção. Segundo, você tem que ter o consenso dos mineradores para querer minerar aquele ativo. E terceiro, também que não foge, você tem que ter consenso das exchanges para querer implementar aquela mudança daquela nova versão do Bitcoin na sua plataforma. Você tem um consenso das pessoas enxergarem valor naquilo, por exemplo, as pessoas mais heavy user ali, querem entender que tem aquela mudança, querer pegar uma carteira que já implemente aquela mudança. Então, assim, são muitos players ali que tem que aceitar aquela implementação. Isso que a gente chama de descentralizado, não é só um órgão que está aceitando ou não uma implementação. Então, existe o risco de um conflito de interesses, mas com certeza o risco é menor do que você investir numa Petrobras, por exemplo. Com certeza. Aí com certeza eu acho o risco muito menor. É porque troca o presidente escolhe o que ele quer fazer e... Exatamente. E outra, não dá pra ver o que está sendo feito no GitHub, né? Por trás dos panos ali da Petrobras. Sim. Então, pra mim, isso tem muito valor, né? Mas assim, você tem muito mais players. Eu acho que isso que tem um valor gigantesco. Quando a gente fala de centralizado, é isso. Significa que não tem alguém olhando. Na realidade, você está falando que tem muito mais pessoas olhando, entendendo aquilo e chegando no consenso para ver se implementa ou não. Uma informação de bastidores aqui que estava acontecendo antes da gravação é que a gente estava discutindo alguns pontos e entrou o ponto do gasto de energia da Bitcoin, né? A gente teve dados aí recentes de que Bitcoin, principalmente por causa da mineração, né, usar placas de vídeo para minerar a moeda e tal, tá gastando mais energia do que a Argentina. E aí um dos nossos convidados disse que, não sei, meio bobo e tal, meio bullshit e tal. Eu queria entender, isso é um problema do Bitcoin? Não, o que eu tinha comentado mais especificamente é que a Argentina é um problema maior que o Bitcoin. Né? A Argentina é um desperdício maior de energia do que o Bitcoin. Mas falando sério, isso é um problema da maneira como o mundo gera energia, né? Ou seja, isso não é um problema da rede Bitcoin que consome energia, porque ela sustenta uma transação e uma reserva de valor, faz jus à quantidade de energia que ela gera, né? Ou que ela consome. Se você pegar, por exemplo, a mineração de ouro gera 120 milhões de toneladas por ano de CO2. Bitcoin gera 60, 65 por aí. Ou seja, não é muito distante. E aí você pode perguntar, mas qual é a função do ouro? O ouro vai gerar reserva de valor, pode gerar também, ser utilizado em componentes de tecnologia, né? Mas, de fato, o que mais interessa no ouro, tanto é que essa mineração que gera 120 milhões de toneladas por ano, dá aí por volta de 0,5% do total emitido no planeta, é a reserva de valor, né? Que é algo importante para a humanidade. Só que a questão do Bitcoin ela é um pouco mais complexa do que simplesmente emitir CO2. Por quê? Porque a mineração do Bitcoin ela demanda uma energia essencialmente barata, né? E energia barata é, via de regra, energia renovável. Não é coincidência que metade da mineração de Bitcoin no planeta está em uma província da China que tem uma abundância de energia hidrelétrica. É uma fonte extremamente barata, que sustenta uma reserva de valor, que gera serviços de transação financeira e que serve também de financiamento para essas fontes de energia renováveis, né? Então, acaba que a rede Bitcoin ela se utiliza ou sustenta a demanda por fontes mais renováveis. Você tem grandes países que possuem mineração de Bitcoin, como a China, nessa província em específico, tem a Islândia, você tem Finlândia, você tem Canadá. São países em que a energia mais barata possível é a energia gerada de maneira renovável. Então eu acho que a longo prazo o Bitcoin tem uma função importante de reserva de valor, é um serviço importante,
E como qualquer serviço importante, ele tem um consumo de energia, né? Só que essa poluição, no caso, não está em função do serviço que ela gera, mas da própria organização das nossas fontes de energia, né? Então, se daqui a 20 anos a gente desenvolver um processo, sei lá, de fissão nuclear que emite zero, o Bitcoin vai se utilizar disso e vai continuar rodando toda a rede de serviço sem qualquer tipo de poluição, né? Então, é bastante importante você ter uma noção de que não é o Bitcoin que consome muita energia, não é o Bitcoin que gera poluição, mas é todo o sistema de energia da humanidade, toda a maneira como a humanidade está estruturada hoje, que gera poluição e gera consumo de energia, né? Mas tem uma informação da BBC, Hermes, que diz que a quantidade de energia que o Bitcoin já consome hoje, por ano, daria para alimentar todas as chaleiras elétricas da Inglaterra durante 27 anos, então... Nossa. Acho que é um número relevante aí, né? O que é mais importante, Bitcoin ou chá preto de cada dia com leite? Mas a dúvida que eu tenho é, terminando essa etapa da mineração, eu não consegui encontrar uma previsão muito precisa, né? Acho que nem tem como fazer essa previsão, porque conforme vai aumentando a dificuldade, né? Depende também do quanto vai estar custando o Bitcoin, se tiver mais caro, tem mais estímulo econômico para o pessoal montar ali uns equipamentos maiores e, enfim, acelerar esse processo aí. E uma das informações que eu encontrei é que é improvável que termine antes de 2140. Então, acho que tem um tempinho ainda, né? Mas a minha dúvida é se terminando essa fase da mineração, a gente entrando naquele momento onde Bitcoin já virou um ativo com um número fixo, né? Uma quantidade fixa já emitida de 21 milhões, o consumo de energia vai cair? Nesse momento onde, sei lá, essas máquinas forem colocadas para processar transações ou até para outras criptos também, né, que vão surgir nesse tempo aí, o consumo de energia cai? Isso daí, na realidade, o prêmio ali, né, do Bitcoin, a mineração que você ganha no fim de cada bloco, isso não influencia em nada a energia que você gasta, né? Então isso não vai mudar. A energia que você gasta não é por número de transação, não é por nada disso. É por mineração de bloco. Então ali em uma média de 10 minutos, você consegue minerar um bloco e ali você gasta um certo número de energia para de fato conseguir resolver a equação lá, resolver o problema que você, para conseguir de fato validar aquelas transações, né? A informação é que minerar gasta muita energia e que transação não gasta tanta energia assim. É que assim, só para você entender, vou voltar um passo atrás aqui. O que é o minerar? Minerar, o que significa? Você pega ali um conjunto de transações, tá? Então aconteceram 1000 transações nos últimos 10 minutos, só para facilitar aqui, tá? Você pega aquelas 1000 transações, empacota ela ali num bloco, tá? Coloca ela bonitinha num bloco. E aí, imagina o seguinte, eu tô fazendo isso, você tá fazendo isso, tem 1000 pessoas fazendo isso, porque a gente quer colocar, cada um quer colocar o seu bloquinho dentro da blockchain ali, que a gente fala do Bitcoin, tá? Então, o que vai fazer entrar o meu bloco e não o seu? É justamente eu vou conseguir resolver um algoritmo que você não conseguiu e as outras pessoas também não conseguiram. Então, quem tenta achar esse algoritmo, quem tenta achar o resultado desse algoritmo, esse processo, que tenta encontrar o valor desse algoritmo é o que a gente chama de mineração. Na prática é todo mundo tá rodando ali tentando fazer um hashing, resolver uma equação para chegar num número X, e aí esse número é como se fosse ali, beleza, achei esse número, todo mundo consegue comprovar que fui eu que achei primeiro, e aí o meu bloco que vai entrar ali na blockchain e eu ganho um prêmio por isso. O que vai acontecer quando acabar a mineração, esse processo de distribuição de novos bitcoins nesse processo de mineração, é que eu só não vou ganhar mais bitcoin nessa mineração. Só que cada transação que eu coloco no meu bloco, lembra, eu pego lá um monte de transação, coloco no meu bloquinho para colocar isso na blockchain. Cada transação dessa que eu estou colocando, ela me paga um fee também, ela está me pagando uma taxa. Então hoje eu ganho, além dos novos bitcoins que estão sendo criados, eu ganho também todas as taxas de cada transação. Eu não ganho somente os novos bitcoins. O que vai acontecer lá na frente, quando não for mais processados novos bitcoins na rede, é que eu vou ganhar somente as taxas dessas transações. Não vou ganhar mais novos bitcoins porque não vão ser criados novos bitcoins. Só que o processo continuará o mesmo. Então eu vou continuar gastando ali os 10 minutos para tentar achar resolver aquela equação. Então a quantidade de energia que eu vou gastar é a mesma. Só que assim, só colocando minha opinião aí nesse assunto que você comentou, voltando 2 passos atrás, a gente tem que entender que, como o Hermes ele mencionou muito bem, que a gente tem um problema
problema de geração de energia. Não que o Bitcoin seja o problema, acho que o Bitcoin ele elucida muito o nosso problema de geração de energia. Eu acho que vão existir novas fontes de energias renováveis, como ele mencionou, no futuro, onde isso vai baratear bastante. Um outro ponto também que é bem interessante é que justamente esse processo que o Bitcoin criou, esse incentivo que ele cria monetário, ele acabou desenvolvendo nos últimos 10 anos uma evolução gigantesca de criação de hardware, né? Então a gente hoje em dia existem hardware específicos para você minerar Bitcoin e que agora as pessoas já estão encontrando novos usos para esses hardware, onde você gasta muito menos energia do que você gastava em hardware há um tempo atrás. E até a estruturação de data center mesmo, você consegue, se você pegar esses data centers gigantescos de mineração, eles têm todo um processo que eles economizam muita energia, que isso está sendo refletido para data centers tradicionais, como da própria Amazon, do Google, etc. Então, assim, esse incentivo de justamente você estar gastando muita energia e as pessoas tentando buscar uma economia na geração de energia, acaba criando novas tecnologias, a criatividade de cada minerador e esse incentivo monetário, ele tem evoluído ao longo dos anos e ele está trazendo inovação não só para o Bitcoin, mas para vários outros cenários. Aí, até inteligência artificial, você já vê novos hardware sendo utilizados que foram criados para Bitcoin para isso, sabe? Para resolver problemas de inteligência artificial, por exemplo. Isso é interessante, isso aí é meio que a economia real do Bitcoin, né? É que nem o pessoal critica, por exemplo, Fórmula 1 ou a Fórmula E, né? Porque, porra, quem que vai usar um carro de Fórmula 1 nas ruas, no dia a dia? Então, para que ter uma corrida que gasta milhões e milhões de dólares por ano para fazer um carrinho ficar correndo num circuito? E muita gente não entende que o propósito também é promover inovação. Muitas coisas que a gente usa nos nossos carros hoje em dia, inclusive o sistema que vem nos carros elétricos que regenera a frenagem, né, e transforma em alimentação da bateria ali, gera energia, isso surge de Fórmula 1, de Fórmula E, né? Então isso é interessante entender também, né, como o mercado para entrar nessa oportunidade acaba tendo esse estímulo aí, né, para gerar inovação, criar novas tecnologias. É exatamente isso, sabe? A gente vê esse mercado de mineração, quanto mais players começam a adentrar nesse mercado, você vê uma concorrência gigantesca, esse incentivo, né, monetário que você vê aí da recompensa da mineração, o que acaba a criatividade florescendo aí de cada minerador, né? Então você vê um investimento gigantesco em você construir novos hardwares que você consiga processar mais em menos tempo, gastando menos energia, para valer até a pena, porque como o halving, que nem o Hermes mencionou, ele tem aconteceu agora, o último no ano passado, e isso tende a acontecer nos próximos anos também, até você não ter mais a oferta da moeda, né, a cada mineração. Então você precisa agora melhorar sua economia, você precisa gastar menos para conseguir ter minimamente o mesmo lucro que você tinha lá atrás. Claro que a própria valorização da moeda ao longo do tempo, ela acaba também trazendo essa recompensa. Você ganha menos numa mineração, só que a moeda valorizou bem mais, né, do que você, por exemplo, ganhava 50 bitcoins lá no começo, agora você ganha menos, só que o valor do Bitcoin hoje é muito maior do que o valor que ele tinha lá, comparado com o dólar, pelo menos, lá atrás, né? Então, assim, é justamente esses incentivos que acabam gerando toda uma inovação tecnológica, não só para o Bitcoin, né, mas para todo o ecossistema de tecnologia em geral, né? Como eu falei, você tem aí já melhorias de hardware até em processamento de inteligência artificial, que adotou melhorias que veio de processamento para Bitcoin, sabe? Para você, de fato, minerar ali os hashes, né, que a gente chama, que é a cada 10 minutos, né, que você precisa encontrar. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou do Bitcoin? Você já compra, já investe, pretende começar a investir, né? Manda pra gente seus comentários na comunidade.tecnoblog.net ou comenta lá pelo Twitter, é só marcar @Tecnocast ou #Tecnocast. Lembrando que este programa não é uma recomendação de investimentos, tá? O nosso objetivo é explicar a tecnologia e explicar também ao mesmo tempo os fundamentos econômicos, né? Para você aí começar a estudar também e, enfim, se tiver afim, aí você vai atrás e investe no ativo. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. @Paulo Riga. Hermes, você quer divulgar aí seus canais também? Acho que pode ser no Twitter, Felipe_Hermes, Felipe com 2 P's. Convidar o pessoal a se inscrever na newsletter do Blockchains, que é gratuito. Toda segunda-feira a gente distribui conteúdo sobre cripto e mostra o avanço dos institucionais, o avanço do mercado e da indústria em si. Maravilha. E Rafael, também tem algum canal que você quer divulgar para o pessoal até conhecer mais também sobre a Rispar?
Isso, legal. Você pode seguir a gente lá também no Twitter, no Instagram. A gente tá como Rispar Crédito lá, tá? E também visitar nosso site, rispar.com.br. Lá você vai entender um pouco mais do projeto, entender como funciona o crédito com garantia Bitcoin. E qualquer dúvida, é só procurar a gente lá nas redes que a gente responde o quanto antes. Maravilha, pessoal. Obrigado pela participação. Este Tecnocast vai ficando por aqui e a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Falou. Valeu. Valeu, pessoal.